Olá, eu sou Gabriel Garcia, estou conduzindo esse curso de Introdução à Mediunidade. Apresento a aula 6, Perispírito, eis o roteiro que vamos seguir. Estudar a natureza, a formação, as propriedades e as percepções desse corpo espiritual. Comecemos pela definição. O perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Essa definição tem vários elementos que nós precisamos apontar. A origem da palavra perispírito, está lá em O Livro dos Espíritos, tem a ver com perisperma. Kardec faz uma comparação com um tecido, uma camada que envolve ali o germe de um fruto. E de perisperma ele criou o perispírito, aquilo que está ao redor do espírito, que é o que ele está dizendo ali. É um fluido que se condensa ao redor desse foco de inteligência ou alma. Corpo fluídico dos espíritos. Estudamos fluidos na aula anterior. Então, o perispírito é constituído de fluidos espirituais. Essa é a matéria que constitui ele. Então, vai se firmar como um corpo constituído de fluidos, por isso o corpo fluídico dos espíritos. E ele diz que é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. Quando nós vimos aquela pirâmide na aula anterior de eterização, falamos que os fluidos espirituais estão ali no topo. Claro que dentro desse topo existe também uma série de nuances. Existe uma variação ali dentro mesmo daquele topo. E o estado mais sutil de matéria que existe é chamado por Kardec de fluido cósmico universal. Tá? Tudo que existe, tudo que está ali na pirâmide é de alguma forma uma derivação daquele fluido cósmico universal em alguma escala de ponderabilidade. Muito bem, definido o que é o perispírito, vamos perceber a relação deste corpo fluídico dos espíritos com a condição moral do sujeito. É Kardec quem afirma: do meio onde se encontra é que o espírito extrai o seu perispírito. E aqui ele está fazendo uma referência tanto aos planetas que nós habitamos. Então, nós estamos, por enquanto, encarnados aqui na Terra. Então, há uma atmosfera espiritual, fluídica aqui do nosso planeta. Nós vamos retirar os elementos constituintes do nosso perispírito dessa ambiência fluídica do nosso próprio planeta. É muito semelhante, se a gente parar para pensar, com a estruturação do corpo biológico. O nosso corpo é aquilo que a gente come. A gente busca nos elementos materiais mesmo, através da alimentação, o que a gente vai incorporar, vai constituir o nosso corpo. O mesmo vale para o espírito, que a diferença é que ele está pegando no ambiente fluídico. E a natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Aqui tem uma grande diferença. Porque o nosso corpo biológico, a carne, tem sempre a mesma estrutura. Independente do tipo de pessoa que sou, quer dizer, o meu sistema respiratório funciona do mesmo jeito que de outras pessoas. Não há nada de moral nisso, mas tem a ver com a estrutura das células, dos genes e por aí vai. No perispírito, não. A moral, o quanto o indivíduo está avançado moralmente, que determina a natureza desse envoltório. Se ele vai ser mais grosseiro, mais para baixo naquela pirâmide dos fluidos, ou se ele vai ser mais sutil, mais para cima, naquela pirâmide de eterização. Então vejam vocês, é a minha moral que vai dizer a respeito da natureza do perispírito, da qualidade dos fluidos que o constituem. Isso é uma diferença muito grande que permite, inclusive, através das impressões, perceber o nível de algum espírito. Vejamos uma aplicação importante para nós que lidamos com a mediunidade. Muitos indivíduos morrem, mas alimentam a ilusão de continuar encarnado. Um dos motivos é o apego, a falta de educação para a morte, e o outro é a própria estrutura desse corpo fluídico. Vejamos o comentário de Kardec. Aqueles cujo perispírito é tão grosseiro que eles o confundem com o corpo carnal, razão porque continuam a crer-se vivos. Esses espíritos inferiores, cujo número é avultado, permanecem na superfície da terra, como os encarnados, julgando-se entregues às suas ocupações terrenas. Espíritos que entram em ônibus, que vão ao ambiente de trabalho, espíritos que ficam no ambiente familiar, não entendem por que as pessoas não respondem, não conversam com elas. Isso é razoavelmente comum da gente ver
nas reuniões mediúnicas. Algumas comunicações relatam exatamente isso. Parte dessa confusão do indivíduo que se acredita vivo é porque o seu perispírito está tão grosseiro, quer dizer, é formado dos fluidos espirituais, mas pouco eterizados, que o indivíduo fica ali semelhante ao encarnado, fica transitando, inclusive, entre os encarnados acreditando-se vivos. Isso, para nós que estudamos a mediunidade, é fundamental para entendermos que vários espíritos se encontram nessa situação, para a gente entender a situação deles e para a gente saber como conversar com esses espíritos, tomando como base que eles estão nessa situação. Então que a gente vai ter que tratá-los na conversa, com um tato psicológico, sabendo que eles se encontram assim. Eles vão ter que realizar primeiro um processo de aceitar e de entender essa nova realidade, para aí sim encontrar os mecanismos de tornar a coisa mais sutil no seu próprio perispírito e aí avançar uma vivência mais profunda no mundo espiritual. Muito bem. Essas camadas espirituais que já introduzimos em comentário anterior. Vejam Kardec dizendo: conforme seja mais ou menos depurado o espírito, seu perispírito se formará das partes mais puras ou das mais grosseiras do fluido peculiar ao mundo onde ele encarna. Como nós vimos anteriormente, eu vou constituir o meu perispírito da atmosfera fluídica do planeta onde estou. O meu perispírito está organizado, refletindo o meu grau de adiantamento moral. Mas vejam, entre eu e Jesus, pegando um exemplo de extremos nessa diferença, estamos em condições evolutivas diferentes. Acho que é fácil de perceber isso. É claro que o perispírito de Jesus vai ser formado com elementos muito mais sutis do que o meu próprio perispírito, porque ele tem um adiantamento moral muito maior do que o meu. Então, muito embora ele esteja no mesmo planeta de que eu, espero que sim, que ele continue por aqui, porque ele faz muita diferença para nós, entendendo que ele continua aqui entre nós, o perispírito dele é formado pelos fluidos que estão na atmosfera do mesmo planeta. Nós dois estamos terráqueos nessa fase evolutiva, mas ele vai buscar os elementos fluídicos mais sutis que existem na atmosfera espiritual do nosso planeta Terra para constituir o perispírito dele, porque atende a sua própria condição íntima, a sua moralidade, que é bem superior à minha. Eu não, provavelmente pego ali dos fluidos ainda dos mais grosseiros, muito embora do mesmo planeta. Então é importante perceber que existem essas variações, apesar de sermos ambos habitantes do mesmo planeta. Essas variações vão trazer algumas consequências. A primeira delas é óbvia, de que a constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados e desencarnados que povoam a Terra ou o espaço que a circunda. O mesmo já não se dá com o corpo carnal. Isso é mais uma diferença interessante de nós pontuarmos. Se eu pegar o meu corpo físico, pegar o corpo físico de uma pessoa super virtuosa, pegar o corpo físico de uma pessoa muito cruel, e aqui estou admitindo que eu não sou nenhum desses dois, que eu estou no intervalo bem mediano da maioria dos habitantes desse planeta. Pegar os nossos corpos, a estrutura básica é a mesma. Nós vamos ter cálcio nos ossos, a gente vai ter sódio e potássio fazendo ali papéis na transmissão do impulso nervoso, a gente vai ter as mesmas proteínas, os mesmos genes, carboidratos, lipídios, etc. A estrutura, os componentes dos nossos corpos são absolutamente os mesmos, porque dependem apenas das leis biológicas. O mesmo não se dá com o corpo fluídico. O perispírito tem a constituição diferente, variando de espírito a espírito justamente por causa daquilo que comentamos no item anterior. Como nós vamos buscar os fluidos que estejam apropriados à nossa condição moral, esses fluidos vão ser incorporados formando nosso perispírito, que é mutável, claro, E aí cada um vai ter uma natureza diferente. Isso, minha gente, vai explicar a dificuldade dos espíritos perceberem uns aos outros. Porque o espírito inferior tem dificuldade de perceber o superior. Porque ele se constitui de fluidos diferentes. E falamos das combinações fluídicas na aula anterior. Se impede que ele perceba aqueles que são superiores. Ou que ele vá para lugares que são
mais adiantado, simplesmente porque os seus fluidos não combinam com os daquele ambiente e daqueles espíritos. Agora, também resulta disso que o envoltório perispirítico de um espírito se modifica com o progresso moral que este realiza em cada encarnação. À medida que nós vamos progredindo, nós avançamos moralmente, esse é o aspecto mais importante, e esse avanço moral se reflete na seleção dos fluidos que vão constituir o nosso perispírito. Assim como o corpo biológico é mutável, por leis biológicas, o perispírito também é mutável. E ele vai atender essas variações, essas modificações, de acordo com a moralidade do sujeito. Então, como nós vamos avançando, à medida que realizamos esse processo de progressão espiritual, naturalmente selecionamos nos fluidos da atmosfera espiritual do nosso planeta aqueles fluidos que refletem, que condizem com a nossa realidade íntima e por isso modificamos a estrutura do nosso próprio perispírito. Isso é importante para a gente marcar uma diferença muito grande para nós enquanto almas. Eu, alma, sou permanente, constante, invariável. Já o perispírito não. Como o perispírito é material ou corruptível, usando um linguajar filosófico, ele está suscetível às mudanças. E essas mudanças na aparência e na forma, claro, mas principalmente o que mais nos interessa na sua constituição, dizem respeito ao progresso moral desses espíritos. Então nós vamos evoluindo, nosso perispírito vai ficando sutilizado, muito embora sempre estaremos com o perispírito. Por mais evoluído que eu seja, eu sempre estarei com o perispírito. Ele vai estar extremamente sutilizado, vai sofrer essa modificação, mas existe e permanece me acompanhando. Muito bem, sobre a questão dos ambientes, vejamos. Eis aí porque não podem esses espíritos inferiores sair do meio que lhes é apropriado à sua natureza. Para mudarem de meio, precisam antes mudar de natureza, despojar-se dos instintos materiais que os retêm nos meios materiais, que se depurem e moralmente se transformem. Então, na visão espírita, não existe céu e inferno, não são localizações geográficas. Existe felicidade e infelicidade por toda parte, porque é uma condição íntima. Já trabalhamos isso em momento anterior. Mas nós criamos ambientes no mundo espiritual que refletem, porque são constituídos de fluidos, já estudamos isso, os fluidos são manipulados pelos pensamentos. Esses ambientes são um reflexo do estado íntimo do sujeito, que vão agregar espíritos afins, semelhantes, que estão no mesmo tipo de pensamento, de conduta. Ora, então é ali que eu vou ficar à vontade. Aquele ambiente não foi criado para mim, não criou um ambiente e me lançou ali. Eu que crio esse ambiente e agrego nele convivência com pessoas que estão na mesma onda, no mesmo tipo de comportamento. Se eu quero acessar onde estão os bons espíritos ou espíritos que me são superiores, eu não tenho esse passaporte garantido. Não é como eu estar encarnado, entrar no avião e parar num país que eu queira visitar, né? Mas é a necessidade da mudança moral. Passaporte no além, para que a gente possa acessar os ambientes, é o progresso moral, porque eu estarei com os fluidos adequados que vão se combinar com esses ambientes. Então eu preciso modificar-me intimamente, modificar moralmente, que eu modifique as características, as propriedades do perispírito e possa acessar esses ambientes. Aqui entramos num tópico importante, fazer a diferença entre os responsáveis, quem é o responsável pelos fenômenos mentais e o que é do perispírito. Allan Kardec trabalha o seguinte: o pensamento não é a própria alma que se transporta e recebe como resposta. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Isso é muito importante. Todos os fenômenos mentais existem na alma e somente na própria alma. Pensamento no sentido de raciocínio, mas também os sentimentos, os desejos, a vontade, a imaginação, a memória. Todos os fenômenos mentais nos pertencem enquanto alma,
Estudamos isso até lá no início do curso. Perispírito é material. Nenhuma dessas propriedades, nenhum fenômeno mental tem origem no perispírito. Atenção com isso. Essa é uma confusão recorrente. Há muitas pessoas que acreditam que a memória está no perispírito. Isso está errado. A memória é um fenômeno mental. A memória é um atributo da alma. Sou eu, alma, que tenho memória. O perispírito pode refletir os meus fenômenos mentais, inclusive a memória. Mas não é no perispírito que está a origem disso. Muita atenção. Sou eu, alma, responsável por todos os fenômenos mentais. Memória, vontade, pensamentos, sentimentos, vontade, todos os atributos da alma. Justamente porque a alma não se modifica, é que ela pode guardar isso. Porque se estivesse no perispírito, à medida que ele se modificasse, a gente ia perder informação, como um pendrive, por exemplo, que pode ser apagado. Não seria uma memória definitiva. A respeito das sensações, das percepções do perispírito, algumas diferenças importantes para o organismo biológico. Todos os espíritos, porém, assim os inferiores como os superiores, não ouvem, nem sentem, senão o que queiram ouvir ou sentir. Não possuindo órgãos sensitivos, eles podem livremente tornar ativas ou nulas suas percepções. Atenção com isso. Grande diferença para o corpo biológico. Aqui no organismo, o que a gente precisa para ter as sensações e percepções? Os instrumentos de captação que recebem os estímulos, olhos, ouvidos, as mãos, nariz, por aí vai, e o cérebro que vai interpretar esses estímulos. Mas não tem como eu me negar a fazer a percepção quando há estimulação. Se a luz bate na minha retina, os meus olhos estão funcionando perfeitamente, o impulso nervoso é transmitido para o cérebro, vou ver. Não tem como me negar a isso. No mundo espiritual, ao contrário. A atividade ou inatividade das percepções depende da vontade do espírito. Para todos, Allan Kardec deixa claro, inferiores e superiores. Então já é uma variação. Então as aparências no perispírito não são funções. Então eu tenho a aparência com os olhos, com os ouvidos, porque a aparência humana é a forma comum de nós nos apresentarmos. Mas a aparência não é função. Não preciso de olhos, não preciso de ouvidos para enxergar, para escutar no mundo espiritual. É como um todo, não há órgãos sensitivos, é o perispírito como um todo que tem as suas percepções que ele pode ativar ou inativar. Não depende dos estímulos externos, mas depende da própria vontade e sem nenhum órgão específico para fazer isso. E, finalmente, as maneiras, o aspecto com que os espíritos se apresentam para nós são semelhantes aos que tinham espírito quando vivo. Podendo tomar todas as aparências, o espírito se apresenta sob a que melhor o faça reconhecível, se tal é o seu desejo. É claro, minha gente, que essa capacidade também varia de acordo com a evolução do espírito. Quanto mais ele está progredido espiritualmente, quanto ele mais está avançado, mais ele tem domínio sobre essas modificações. Tá? Exemplos disso aqui. Um sujeito que apresenta uma cicatriz que é muito notável, quer dizer, a cicatriz é do corpo biológico, mas se ele vai aparecer para o encarnado e se ele criar na sua aparência aquela cicatriz, facilita a identificação de outras pessoas. Assim, se ele tiver algum membro decepado ou alguma outra marca qualquer que auxilie na identificação, assim vai fazer. Cabelo curto, cabelo comprido, louro, crespo, enrolado e por aí vai. Todas essas características também nas vestimentas o espírito vai fazer, modificando ali os seus fluidos para facilitar o reconhecimento de quem está encarnado. Muitas vezes já não é nem mesmo a forma como ele se apresenta no mundo espiritual. Por um motivo qualquer ele está se apresentando, às vezes até com outra encarnação, mas se facilitar o reconhecimento de quem ficou encarnado, ele assume, modifica ali aquela aparência. Isso dá margem para que mediunicamente facilite o reconhecimento das pessoas e, claro, também o espírito que esteja desequilibrado pode, mesmo que de maneira inconsciente, marcar no seu perispírito os traços dessa dificuldade dele.
Então, essa facilidade da gente mexer nos fluidos que acontece no próprio perispírito. É o conteúdo de hoje. Fiquem com Deus.